Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão para nossa avaliação. Nós vamos iniciar com a correção das atividades de revisão. E como diz o Cuiabá, bora lá? Vamos então iniciar com a nossa correção. Número 1. Em que camada atmosférica nós sobrevivemos? Nós sobrevivemos na camada mais próxima da Terra, que é a troposfera. Ela é extremamente importante porque é nela que nós encontramos as condições favoráveis para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a presença do oxigênio, ok? Número 2. Na número 2, nós temos aí quais são as propriedades do ar, explique cada uma delas. Então, o ar tem a propriedade de compressibilidade, que é a propriedade que faz com que esse ar ele consiga ser comprimido, ou seja, que essas moléculas elas consigam chegar mais próximas umas das outras, né, e ocupar um espaço menor. O ar é expansível, ele tem expansibilidade, o que significa que esse ar ele consegue, né, que essas moléculas elas estejam mais afastadas umas das outras e ocupem um maior volume. O ar também exerce pressão. A pressão, ela é uma força realizada por qualquer matéria, qualquer coisa que ocupe um local no espaço, vai exercer uma determinada força. E o ar faz força sobre toda uma superfície. Quando a gente, por exemplo, assopra um balão, né, o ar que está dentro do balão empurra a parede do balão para fazer com que ele aumente de tamanho. Isso é um exemplo de pressão. E quando a gente está falando, por exemplo, do ar da camada da atmosfera, das camadas da atmosfera que está sobre as nossas cabeças, a gente está falando sobre uma força que está sendo exercida por esse ar, que é chamada de pressão atmosférica. O ar também é elástico. O que seria elástico? Se você pegar um pedaço do elástico, você consegue afastar, né? E esse elástico ele vai voltar ao estado original. A mesma coisa acontece com o ar. Ele pode ser comprimido ou ele pode ser expandido e ele sempre vai voltar na sua condição original. Do afastamento das moléculas vai separar, né? Essa molécula ela pode se separar ou pode se juntar e depois o ar ele volta ao estado original em que a molécula ela tá mais separada uma da outra, certo? O ar também ocupa massa, o que significa que se eu colocar, por exemplo, assoprar um balão, o ar que está ali dentro, ele está ocupando um local no espaço, então ele vai ter uma determinada massa. Se eu pesar, eu observo que esse ar ele tem um peso, ok? Uma massa, certo? Vamos para a próxima atividade. Na atividade número 3, nós temos aí em que camada da atmosfera encontramos a camada de ozônio. Nós encontramos a camada de ozônio na estratosfera. É uma camada extremamente importante porque é ela que vai filtrar a radiação solar, ok? Número 4. O que é efeito estufa e qual a sua importância para o planeta Terra? Qual o principal gás relacionado a esse fenômeno? O efeito estufa é um efeito natural que a atmosfera terrestre faz retendo o calor do Sol. Isso significa que ela mantém a temperatura adequada da Terra, né? E o principal gás que está envolvido nesse processo é o gás carbônico. Então, o efeito estufa, ele não é causado pelo homem, é a atmosfera que faz, ela mantém a Terra numa temperatura adequada para a nossa sobrevivência. Na número 5, nós temos aí o que é o aquecimento global e quais são os prejuízos desse fenômeno. O aquecimento global ele é a elevação da temperatura terrestre provocada pela emissão de gases poluentes. Então, esse fenômeno ele é um fenômeno provocado pelo ser humano. Tá? Ele, em consequência, né, pode trazer para nós lá o derretimento das geleiras, elevação da temperatura terrestre, nós podemos ter lá desequilíbrio ambiental. Isso porque algumas espécies têm uma temperatura ótima de sobrevivência e não conseguiriam resistir. Então, essas espécies entrariam em extinção,
Como cada espécie tem um papel na cadeia alimentar, a gente pode pensar no desequilíbrio também, né? Além de outros inúmeros fatores, né? Aumento do nível do mar, porque quando derrete geleiras, isso vai fazer com que há uma elevação, ocorra uma elevação do nível do mar. E além do aumento da temperatura, a gente tem também a alteração do clima global, né? No globo inteiro, nós podemos ter alteração e desastres naturais em decorrência dessa alteração climática, certo? E quando nós estamos falando da atmosfera, é importante lembrar que a atmosfera, ela é a camada de ar que envolve a Terra. E ela é responsável por manter a vida. Isso porque ela tem condições que possibilitam essa vida na Terra. A primeira das condições que nós vamos falar é que ela tem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros, né? E foi dividida em algumas camadas. Ela vai amenizar os efeitos do raio solar, né? Isso porque nós temos lá a camada de ozônio, que é extremamente importante porque filtra a radiação solar. Ela vai contribuir para manter a temperatura adequada da Terra. Isso porque ela retém parte do calor do Sol por conta do gás carbônico que nós possuímos na atmosfera. Além disso, ela protege a Terra dos meteoritos, tá? E contribui com os gases, né? Lá no processo da respiração, que é o caso do gás oxigênio, que a gente utiliza para o processo respiratório, ok? E durante o processo de fotossíntese, nós temos então a retirada dos vegetais, né, e das algas também, que vão retirar esse gás carbônico. Então, esses dois processos que mantêm a vida, né, tanto a fotossíntese quanto a respiração, são mantidos pela camada da atmosfera, ok? Então, essas são as camadas da atmosfera. Começando de cima para baixo, nós temos a primeira camada, que é a exosfera. Nela a gente vai observar temperaturas muito baixas e o ar também já é rarefeito, significa que quase não existe mais oxigênio, né? Isso por quê? Porque essa camada é a que está mais distante, né, da crosta terrestre, que é onde nós nos encontramos. A outra camada é a termosfera. A termosfera é a camada onde tem a reflexão de ondas de rádio, o que possibilita, por exemplo, que um astronauta que está fora da Terra, né, consiga se comunicar aqui, a onda de rádio. Ou, né, outros equipamentos que o homem utiliza, que também utilizam dessas ondas de rádio. A outra camada que nós temos aí, é a mesosfera. Ela é uma camada fria e, geralmente, com frequência, nós temos o fenômeno das estrelas cadentes, né, que podem, às vezes, nem sempre, né, a estrela não cai, a estrela morre. Então, nós já vimos que podem ser lá pequenos fragmentos, né, de corpos que estão aí no céu, ou fora da atmosfera terrestre, que adentram a atmosfera e acabam por conta da diferença, né, desses gases e aí do atrito pegando fogo e a gente acaba chamando de estrela cadente. Outra camada que nós temos é a estratosfera. Na estratosfera, nós encontramos a camada de ozônio. O ozônio, ele é um gás responsável por filtrar os raios solares. E isso impede que esse raio ele incida diretamente aqui na Terra. Evita que nós, seres humanos e os outros animais, sofram com essa radiação, tá? E evita, por exemplo, doenças como câncer de pele e câncer ocular, que são efeitos, né? Vamos dizer assim, do processo de radiação intensa que vem da radiação solar, certo? E a última camada que nós temos aí é a troposfera. Ela é a camada para nós de maior importância, onde o ar ele tem maior concentração, né, de oxigênio, que é o gás imprescindível para a nossa respiração. É a camada onde nós temos também os aviões sobrevoando, né? Todo o processo que nós estamos acostumados aqui na crosta terrestre, porque é a camada mais próxima. Tá? Também a camada onde nós vamos encontrar as chuvas, a neve e etc. Ok?
É comum que a gente observe em algumas notícias pessoas que estão enfrentando dificuldade respiratória em elevadas altitudes. Isso acontece porque nós já observamos que conforme vai se elevando nas camadas atmosféricas, né, nós vamos percebendo que o ar ele vai se tornando mais rarefeito e as temperaturas elas tendem a baixar. Então, nós conseguimos observar aí no gráfico acima que ocorre uma situação, né? Quando estamos falando de temperatura, conforme nós vamos subindo ou elevando nossa altitude ou ficando mais distantes da crosta terrestre, a temperatura ela tende a diminuir. E o mesmo acontece com a pressão atmosférica. Por que que isso vai acontecer? Se nós estamos subindo, significa que a quantidade de moléculas de ar ela vai diminuindo, né? Porque o ar vai se tornando mais rarefeito. Então, na pressão atmosférica também acontece esse mesmo processo. Quanto mais próximos nós estivermos da crosta terrestre, maior a pressão atmosférica. Isso porque nós temos uma grande quantidade de moléculas de ar que fazem força sobre as nossas cabeças. E quanto mais alto nós formos, ou quanto mais elevada a altitude, menor seria a pressão atmosférica. Daí, então, o problema com a dificuldade respiratória. Tá? Então, a pressão, conforme nós vamos elevando a altitude, ela tende a diminuir. Um outro fenômeno que nós temos relacionado à atmosfera é o efeito estufa. Nele, né, nós temos aí a luz solar que vai incidir sobre a Terra. Essa luz solar, né, parte dela vai ser incidida, outra parte vai ser refletida. Então, a gente consegue acompanhar aí. Parte dos raios reflete para a atmosfera e a outra parte chega à superfície terrestre. Da parte que chega à superfície, uma porção é refletida, né? E de volta e saem praticamente sem aquecer essa atmosfera. E isso acontece, por exemplo, aconteceria se nós não tivéssemos nada de gás carbônico, nós ficaríamos com um planeta totalmente frio, né? Mas nós temos aí ainda um outro fenômeno acontecendo. Uma outra porção vai ser absorvida, vai ser retida pela superfície da Terra, né? E depois ela é devolvida na forma de infravermelho. Então, essa parte desse infravermelho que sai, vai sair da atmosfera sem aquecer, e a outra parte que vai ser refletida, né? Dentro dos principais gases, nós temos aí o gás carbônico, né? O metano e o vapor de água, que vai reter esse calor, vamos dizer assim, fazer com que a temperatura esteja adequada e vai manter a Terra aquecida. Então, o efeito estufa ele é um efeito natural que a atmosfera vai exercer sobre a Terra, fazendo com que a Terra ela se mantenha aquecida. Mas, professora, e quando esse fenômeno ele vai ser agravado? Quando, por exemplo, o homem ele polui e ele vai elevar a quantidade de metano, elevar a quantidade de gás carbônico e de vapor de água, por exemplo, na atmosfera, isso vai fazer com que esse efeito ele seja intensificado, certo? E aí nós vamos ter um outro processo que é chamado de aquecimento global, que é prejudicial, porque ele é um fenômeno que não é provocado naturalmente, ele é provocado pelo homem, né? E esse é um agravamento desse efeito natural e vai fazer com que nós tenhamos alguns prejuízos aqui, como por exemplo lá, a elevação dos níveis do mar, né? O derretimento das geleiras, a alteração do clima global, entre outros aspectos que nós temos aí, né? A extinção de espécies, por exemplo, entre outros. Um outro fenômeno que nós temos relacionado à atmosfera é a camada de ozônio inibir a radiação solar de chegar diretamente na Terra. Essa camada de ozônio ela é composta por um gás chamado de O3. Esse gás ele é imprescindível, né, para que ele filtre, ou seja, ele forma uma barreira natural para que essa radiação ela não venha diretamente tão intensa aqui na Terra. Dentro desse processo, nós conseguimos observar que os raios ultravioleta eles não entram totalmente na Terra,
né? E aí, quando a gente utiliza alguns produtos que possuem o que a gente chama de clorofluorcarbono, que é um gás, esse gás ele vai parar na atmosfera e ele acaba envolvendo um outro processo, que é o processo de destruição da camada de ozônio. Isso por quê? Porque o CFC ele se liga facilmente com essas moléculas de ozônio e transformam essa molécula que era um O3 em O2. E isso vai fazer com que diminua a quantidade de concentração desse gás ozônio na atmosfera. E aí a gente tem um processo que a gente chama de destruição da camada de ozônio, que também é provocada pelo homem. Nesse experimento nós conseguimos observar o fato. Quando colocamos uma vela acesa e por cima dela um copo, a gente observa que durante determinado tempo essa vela ela vai permanecer acesa. Com o passar do tempo, ela tende a apagar. Mas isso por que acontece, professora? Isso vai acontecer porque o oxigênio que estava ali dentro vai acabar, né? O oxigênio ele é imprescindível para que a chama se mantenha acesa, assim como ele também é necessário para nossa respiração. Então, um dos gases que está presente na atmosfera, né? A atmosfera tem a composição de gás oxigênio. Um outro gás presente na atmosfera é o nitrogênio. O nitrogênio ele não é aproveitado para nós seres humanos, mas ele é imprescindível para as plantas, por exemplo. Então, esse gás ele vai ser agregado pelas plantas, tá? Através de alguns micro-organismos que estão presentes na raiz. Esses micro-organismos vão fixar, vão pegar esse nitrogênio que estão na forma de gases, que estão, né, essas moléculas que estão no formato de gases na atmosfera, e vão incorporar no solo. E vão fazer com que a planta consiga se desenvolver. E os seres herbívoros, quando consomem essas plantas, vão acabar incorporando esse gás nitrogênio, certo? Um outro gás que também é essencial para a vida, está presente dentro da composição atmosférica, é o gás carbônico. Nós já falamos sobre ele anteriormente. Ele é fundamental para a vida dos seres que fazem fotossíntese, principalmente dos vegetais, né? Os vegetais, quando fazem processo de fotossíntese, as algas vão acabar incorporando esse gás carbônico e devolvendo o gás oxigênio. Além disso, o gás carbônico também está envolvido naquele processo do efeito estufa, lembra? É o processo que vai manter a temperatura da Terra adequada, o que significa que se nós não tivermos tanto gás carbônico, nós teremos uma temperatura extremamente fria. O que diferencia, então, o nosso planeta dos demais planetas é que nós temos atmosfera com gás carbônico, como, por exemplo, a gente não via em Mercúrio, quando nós estávamos falando sobre o Mercúrio, né? O gás carbônico, então, mantém a vida na Terra. E o gás carbônico ele é um dos 3 gases que estão principalmente presentes dentro da atmosfera terrestre. Então, dentro da composição da atmosfera, nós temos, em primeiro lugar, o nitrogênio, em segundo lugar, o oxigênio, e em terceiro lugar, o gás carbônico, ok? E aí você pode falar, mas e professora, quanto às propriedades do ar? Nós vamos falar sobre as propriedades do ar agora. Nós vamos iniciar com esse experimento, em que o copo é colocado com um papel dentro e depois é retirado. O que nós conseguimos observar aí é que o papel ele sai sem ser molhado. Isso porque o ar ocupa um espaço. Ele existe? Como ele ocupa um espaço, quando a gente coloca o copo dentro da água, o espaço ocupado pelo ar impede que a água chegue até o papel. Então, o papel sai totalmente seco, sem ser molhado. Essa é uma das propriedades do ar, né? Ocupar um local no espaço. É impossível que algo que tenha massa ocupe dois locais diferentes. Então, quando a gente entra numa piscina, por exemplo, a gente tem esse exemplo, né? Que quando nós entramos na piscina, ou a água se eleva, ou se a gente pula, a água sai para fora da piscina. Da mesma forma, o ar aí está ocupando esse espaço, impedindo com que a água chegue até a estrutura do papel.
Na pressão atmosférica, a gente observa que a coluna de massa de ar ou a quantidade de partículas exerce uma força. Então, nós vamos pensar como se essa força fosse essa seta que vocês estão enxergando aí, setas A e seta B. A seta B, ela está apontando no topo de uma montanha e a seta A está apontando lá embaixo, na base dessa montanha, né? Que seria lá a parte mais próxima do solo. Em qual das regiões você observa que a seta é maior? Ah, lá na região A. Isso por quê? Porque a quantidade ou o volume ou a maior quantidade de moléculas e de partículas que estão presentes lá na região A, né, faz com que a força exercida pelo ar seja maior. Então, nós dizemos que no ponto A pressão atmosférica seria maior e no ponto B, menor. Isso por quê? Porque quando a gente vai escalando essa montanha, o ar ele vai se tornando mais rarefeito, o que significa que a quantidade de moléculas vai ser menor. E isso vai fazer com que a força também seja menor. Tudo bem? Nesse experimento, nós conseguimos observar uma outra propriedade do ar, que é a compressibilidade. Quando eu aperto aí o êmbolo, né, o que está pressionando em cima, isso vai fazer com que o espaço diminua. Se o espaço vai diminuir, o espaço entre as moléculas também tende a diminuir. Então, o que a gente vai observar? Essa barra desce e o ar vai ocupar um menor volume. E assim por diante. Isso vai fazer com que o espaçamento entre essas moléculas do ar ele seja menor. Essa é a propriedade da compressibilidade. O ar comprimido, ele tem funções para nós seres humanos. Uma das funções é a utilização dele no elevador hidráulico. Então, nós vamos imaginar aqui, né, que existe ar, e quando esse ar ele é empurrado, ele faz com que o líquido que está dentro, né, ele se movimente. E isso vai empurrar o carro e fazer com que o carro se eleve, né? Isso é um outro sistema que a gente vai trabalhar também de vasos comunicantes, mas é importante nós lembrarmos que o ar comprimido é utilizado pelo homem. Em outra situação, a gente tem também aquele compressor de ar que a gente usa para encher balão, né? Nós temos a situação daquela própria bomba que a gente utiliza comprimindo o ar para fazer com que o ar seja expelido e encha a bola de futebol, por exemplo, né? E outras situações que nós utilizamos esse ar comprimido no nosso cotidiano. Nessa outra situação, a gente consegue observar a elasticidade do ar, que é a propriedade em que o ar consegue afastar as suas moléculas e ao mesmo tempo juntar as suas moléculas. Vamos observar aí, né? Eu tenho uma seringa, dedo na ponta da seringa, quando eu empurro o êmbolo, o ar está comprimido. Quando eu solto o êmbolo, ele volta ao seu estado original. E aí eu tenho uma pergunta para você. O que acontece quando o êmbolo da seringa é pressionado? As moléculas de ar se aproximam ou elas se afastam? Né? Essa é fácil. As moléculas de ar, elas se aproximam. E isso é a compressibilidade, né? E quando eu solto, como o ar é elástico, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado original. Então, as moléculas, elas tendem a voltar ao seu afastamento original. Isso faz com que o êmbolo volte na posição que estava anteriormente. Bom, e nessa imagem, o que a gente observa? Se nós relacionarmos a partículazinha azul aí, essa bolinha azul, à molécula do ar, nós conseguimos observar que as moléculas elas estão direcionadas somente um lado ou nos dois lados, né? Então, elas estão relacionadas entre si, né? Ou elas estão ocupando somente o lado esquerdo. O que acontece, ou o que aconteceria, por exemplo, se eu liberasse a passagem dessas moléculas? O ar ele se expandiria, ou seja, ele conseguiria ocupar todo esse espaço desse recipiente. Isso por quê? Porque o ar tem essa capacidade da expansibilidade, né? De ocupar todo esse espaço. Então, aí na imagem a gente consegue observar uma outra propriedade do ar, que é a expansibilidade. E nós estamos encerrando a nossa revisão por aqui. Não se esqueçam de estudar bastante. E nós temos um próximo encontro na segunda-feira, antes da nossa avaliação.
para tirarmos as dúvidas. Um beijão, um bom final de semana. Aguardo vocês na segunda-feira.